nós vamos falar de algumas parábolas hoje. Nós vamos eu vou tentar, em nome de Jesus Cristo, destrinchar o máximo daquilo que o Senhor ministrar no meu coração para compartilhar com você, igreja, para que a gente possa entender, sair daqui hoje entendendo, compreendendo algumas coisas da parte do Senhor. Algumas coisas, é bem verdade que o Espírito Santo ele vai palestrar com alguém de uma forma, vai palestrar com outro de outra forma, mas o principal é que o interesse dele genuíno é salvação de almas, é trazer para perto de si, ou para perto dele, para perto do altar, aqueles que foram escolhidos. E como o pastor disse aqui, o escolhido não tem escolha. Quem se sente escolhido aí hoje? Se tiver só 4 aqui, eu sou um deles, já que, e eu gostaria, igreja, em nome de Jesus, que você me prestasse a sua atenção, tá bom? Fala com o seu irmão do lado, se for homem ou for mulher, por favor, não tire a minha atenção, deixe eu continuar a ouvir o que o céu tem para mim nessa noite. Amém, igreja? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 15, vai falar sobre 3 parábolas. Vai falar sobre a primeira parábola do versículo 1 ao versículo 7. Vai falar sobre a ovelha perdida. A segunda parábola é no versículo 8 até o versículo 10. Vai falar sobre uma mulher que perde as suas dracmas, uma de 10 dracmas, ela perde uma. E vai falar também da parábola do filho perdido, ou filho pródigo, que é a partir do verso 11, e que se estende até o último versículo 31. Tá? E eu quero falar com você aqui, me atentar somente na segunda parábola que Jesus conta. Isso daqui é quando Jesus está junto com os publicanos e com os pecadores, junto com o povo, na verdade, e aí ele começa a ensinar. E quando ele começa a ensinar, ele começa a falar de algumas coisas contemporâneas para que o povo pudesse compreender o seu sermão. Jesus era um homem muito sábio, ainda é até os dias de hoje. Ele sabe como atrair alguém para perto dele. Ele sabe como chamar a atenção de alguém. Ele sabe como cativar a atenção daquele ou daquela o qual ele tem o interesse de que venha para perto dele mesmo, a fim de mudar a mente, a fim de desestruturar um pensamento ou um conhecimento humano, e desestruturando ele vai agora reconstruir. E como ele vai fazer isso? Apresentando coisas que só o céu, segredos que só o céu sabe acerca dessa pessoa, e aí ele chama a atenção dessa pessoa, revelando os segredos, e agora ele começa a destrinchar as revelações do céu, coisas que só eu e você podemos entender com Jesus, coisas que o homem não sabe, talvez a sua esposa não sabe, talvez o seu marido não sabe, talvez o seu tio, a sua tia, ou o seu pai, a sua mãe não sabe, mas Jesus sabe. E aí ele começa a contar algumas parábolas. E o verso 8 de capítulo 15 vai dizendo assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Está acompanhando a igreja? Diga amém. 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 E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, agora já é Jesus, depois de contar a parábola, ele vai dizendo aqui agora, Jesus, o próprio Jesus, verso 10: eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É disso daqui que nós vamos falar hoje. É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje. E o assunto é sobre alguém ou sobre uma pessoa que, com muito zelo, com muita intensidade, ele se preocupa
em encontrar algo que foi perdido. Onde foi perdido? Dentro de casa. E como foi perdido? Não se explica. Em que momento foi perdido? A Bíblia também não fala. Jesus não conta. A única coisa que ele enfatiza é: há alguém que perca alguma coisa dentro de casa, ou uma dracma, e eu vou explicar isso para vocês aqui, e não se preocupa em procurar diligentemente, varrendo a casa atentamente. Eu estou parafraseando, atualizando isso daqui para a gente poder entender. Não se preocupa em varrer atentamente até que a encontre, e a encontrando, não chame as suas vizinhas ou as suas amigas. Amigo aqui está falando de intimidade, está falando de relacionamento com alguém, e trazendo essa pessoa para perto, não fala, não diz a ela: olha, eu vou dar uma festa. E por que você vai dar uma festa? Porque eu perdi algo valioso. Mas não se preocupe, eu encontrei. E porque eu encontrei, eu quero que você participe comigo de uma festa que para mim tem muita importância. Parece ser uma parábola insignificante, mas eu vou começar a explicar para vocês isso daqui. Essa dracma, ela simboliza algo muito importante para uma mulher. Essa situação aqui, eu quero conjecturar para você e explicar dentro de um contexto cultural, que é o momento em que uma noiva, uma esposa, ela recebe um dote, recebe um presente do seu marido. Se você for observar na cultura judaica, ou na cultura do Oriente Médio, alguns casamentos onde se entrega, alguns não, no casamento se entregam dotes, mas também há com muita propriedade o momento em que o noivo entrega para sua esposa um véu, que aqui no Brasil se traduz em um lenço, né? Alguma coisa que prende o cabelo, que tampa a sua face, e que tem a grinalda também, que vai até longe. Para aquelas pessoas, naquela cultura, significa alguma coisa mais valiosa. Para eles são dracmas, algumas moedas de prata, que ela coloca sobre sua cabeça, tampa o seu rosto, e também em alguns lugares do seu corpo, os ombros. E isso aqui se está falando de um véu de uma noiva. E no momento, em algum momento, para que serve esse dote? Preste bem atenção, não disperse, em nome de Jesus. Foque aqui no altar, em nome de Jesus. E nesse momento, o que significa? Significa que essa pessoa agora está recebendo, igreja, preste bastante atenção, ela está recebendo praticamente um testamento. E que testamento é esse? Uma segurança que na ausência do seu esposo, na ausência do seu marido, se por um acaso ele vier morrer, ou for para uma guerra e não voltar, essa pessoa não fique desamparada. Preste bem atenção no que Jesus está contando. Jesus está dizendo que agora uma mulher que recebe algo do seu esposo, ou seja, tem 10 dracmas, ele está dizendo, se ela perder uma, o que ela recebeu é tão importante, e as outras 9 não tem tanta importância quanto essa uma, que ela se preocupa em procurar aquilo que ela perdeu. Isso eu estou falando da cultura. E essa moeda de prata, uma dracma, é uma moeda de prata, usada na antiga Grécia, e usada também pelos gregos na época, né, pelos romanos, é uma moeda muito valiosa. Ela equivalia mais ou menos um dia, ela equivalia com propriedade a um dia de trabalho. A um dia de trabalho. Hoje, se a gente fosse trazer para o nosso tempo de hoje, quem recebe um salário mínimo, essa moeda valeria hoje talvez R$40, talvez R$50, com alguém que recebe um pouco mais, com alguém que tem um salário um pouco menor, de repente R$100, R$200, não sei, mas equivale, já que o salário varia nos dias de hoje, mas naquela época uma dracma, ela era equivalente a um dia de trabalho. Deu para entender aqui? Diga amém. Amém. Então esse era o valor daquela moeda, aparentemente de uma forma monetária, falando de forma monetária. Só que para aquela mulher valia muito mais do que isso. Aquilo era um seguro de vida, aquilo era tudo que ela tinha de mais importante. Por quê? Porque na ausência do marido, já que as mulheres não trabalhavam naquele tempo, já que as mulheres não saíam para a rua naquele tempo, aquela moeda era um seguro e só teria o valor suficiente se estivessem completo, o pacote completo. Ela tinha 10, perdeu uma, então as 9 agora perde valor. Só que, já explicado para você, agora eu vou começar a falar o que o Senhor ministrou no meu coração. Eu vou falar sobre 2 tópicos. 2 tópicos.
Vou falar sobre 2 tópicos. E os tópicos são eles: aquele que está dentro de casa e persiste como essa mulher, procurando sempre em manter aquilo que é de mais importante para si, e aqueles que estão dentro de casa e que não se importam e nem percebem quando foi que perdeu algo de valor. Ele entra e sai sem perceber, achando que tem algo de valor, quando na verdade aquilo que tinha de valor já foi perdido e ele não percebeu. Quando também existe alguém que está dentro de casa, ele entra e sai, ele consegue entender, tem a sensibilidade no espírito de que está faltando alguma coisa. Sabe aquela pessoa que, sabe aquele momento quando você ora e começa a olhar para Jesus orando ao Senhor, e o Senhor te confronta falando: ainda pode dar mais, ainda pode fazer mais alguma coisa. Sabe aquele momento quando você se olha no espelho e fala: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Sabe aquele momento quando você está de joelho dobrado, orando e falando: Senhor, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Sabe aquele momento que você olha e pensa: meu Deus, o que é que aconteceu? Como eu vim parar aqui? Sabe esses momentos de confronto? Então, nós vamos falar primeiro desses momentos. Existem momentos da nossa vida em que nós levantamos as nossas mãos para o céu, reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas há um momento que, se a gente não ficarmos vigilantes, não sermos sóbrios, nós vamos perder essa sensibilidade do primeiro amor, do primeiro amor. E se nós perdermos essa sensibilidade, nós não vamos conseguir perceber quando o vaso está rachado e o azeite vai se esvaziando, ou quando o bolso está furado e aquilo que você tem de mais valor vai caindo pelo caminho. E quando você chega em algum estágio, você olha para trás e fala: o que foi que aconteceu? Eu tinha, mas não tenho mais. Ele tinha unção, mas não tem mais. Ele tinha palavra, mas não tem mais. Ele tinha destreza ao falar. Ele tinha, aleluia, uma boa oratória, mas não tem mais. Ele tinha intimidade, mas não tem mais. O que foi que aconteceu com esse pregador? Lembra de alguns momentos, não precisa citar nome, você já percebeu em alguns momentos, em algumas ocasiões, algumas pessoas que sobem no altar e quando começa cheio de ousadia, começa cheio de intrepidez, começa cheio da presença do Espírito Santo, e em algum momento você consegue perceber: esse aí já não é mais a mesma pessoa. Essa daí já não ora mais como orava antes. Essa pessoa não é mais. O que será que aconteceu? Existe alguma coisa? Não, aqui em Magalhães Bastos não. Talvez só aconteça lá em Campo Grande, onde eu moro, nas igrejas, em alguns lugares onde eu vou, onde o Senhor nos leva. Talvez só lá aconteça, mas aqui não. Aqui eu creio que aqui só tem gente fervorosa. Mas em algum momento a gente consegue perceber. E o que acontece nesse cenário? Sabe o que acontece? É que as pessoas ainda se sentem, pastor, mais importantes do que Jesus, e não têm a capacidade de descer e reconhecer que o Senhor, ele precisa ser a primazia. O Senhor precisa ser o foco principal. A obediência a Jesus é o que precisa ser, aleluia, evidenciado, identificado. E quando ele não consegue reconhecer que precisa descer para que Jesus suba, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas espera aí, quem tinha mais fama nesse momento? João Batista ou Jesus Cristo Nazareno? Quem tinha mais fama era João. Era João que tinha mais fama. Mas de João Batista, oh glória, eu já começo a entender. João Batista, ele desceu, mesmo sendo conhecido em todo aquele lugar, em toda a Judéia e Samaria. Ele disse que ele cresça e que eu diminua. O que é que ele estava dizendo? Eu tenho um propósito, e o meu propósito é preparar o caminho. O meu trabalho está sendo feito. Ele chegou, agora é a vez dele de entrar em cena. Você não entendeu? Eu vou explicar. Nós temos um chamado, uma responsabilidade. A nossa responsabilidade não é ficar em cima de um altar. A responsabilidade de quem está no banco não é se preocupar somente em estar aqui onde nós estamos, nesse momento, que isso daqui é passageiro. Isso daqui é uma fase. Eu subo aqui agora e desço. Mas o que não pode descer do altar, nem do nosso altar, que é o nosso coração, é a presença do Espírito Santo. E por que motivo? Porque enquanto nós entendermos que a presença dele
com o microfone na mão ou sem o microfone, pregando no altar ou pregando nas ruas, fazendo na igreja ou fazendo evangelismo, dentro de uma igreja, num congresso enorme, ou dentro de um presídio, ou dentro de uma clínica de recuperação. Só se é possível alcançar isso se manter a chama dentro do coração, se manter essa chama ardente. E que chama é essa? É a chama que o Senhor disse, ela arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é o principal que precisa arder. Mas o que tem isso a ver com a palavra de hoje? A mensagem ela é simples. E a mensagem, eu quero dizer para você que uma pessoa perdeu algo de muito valor. E o que ela perdeu, que para ela era muito valioso, de repente, para alguém não é. Talvez o que para você é muito importante, para o seu amigo do lado não é, coisa simples. Talvez o que para mim é muito importante, para alguém do seu lado, do lado do outro, também não é. Porque para ele, algo que ele sofre, o que ele almeja, o que ele tem, talvez é mais importante. Mas para Jesus não. O seu simples, ou o importante dela, ou o simples dele, ou o simples dela, e o importante dele, são tudo uma coisa só. E o que precisa ser importante para nós? Que Jesus cresça em nossa vida. E que nós possamos diminuir. E qual é o propósito disso, pregador? Pergunte para mim. Qual é o propósito disso, pregador? Qual é o propósito disso, pregador? Permanecer até que ele venha. Aleluia. Permanecer até que ele venha. O propósito é esse. É permanecer entendendo. Eu tenho que cuidar do que Jesus me deu. Eu tenho que cuidar do que Jesus me entregou. Essa parábola não é uma parábola fora de contexto, não. É uma parábola que Jesus estava dizendo, olha só, eu quero contar para vocês uma história. Isso me lembra uma história. Que história é essa? É a história de uma mulher que ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. E quando ela perde essa uma, ela deixa as outras 9 e vai procurar diligentemente. E o que está querendo dizer Jesus? Ele está dizendo, eu não vim preocupado com metade de um povo. Eu não vim aqui pregar para ensinar para metade de Israel. Ele está dizendo, eu não vim aqui para falar só com os obreiros da igreja. Eu não vim aqui falar só com os visitantes da igreja. Eu vim para falar com a igreja por inteiro. E que a igreja entenda esse propósito. E que propósito é esse? Se enquanto um não entender esse negócio, eu volto e conto tudo de novo. Jesus está dizendo, as outras 9, elas não têm pouca importância ou muita importância sem essa uma. Elas são completas quando estão as 10, ou seja, quando está todo mundo junto. Quando todo o rebanho está junto, isso é o que me importa. Porque eu não vim para ganhar 9, eu vim para ganhar todos. Eu não vim para levar só um, eu vim para levar os 10. E se tem mais de 10, lembra? Agora me faz lembrar aqui o Espírito Santo do primeiro homem intercessor na Bíblia, a Bíblia falando. Abrão, nem era Abraão, era Abrão. Há um dia a Bíblia relata que houve um dia que ele estava na porta da tenda, e aí ele avistou de longe, e ele guardou dentro de si o que? A intimidade com o céu. E ele avistou e discerniu, opa, ali são homens de Deus, anjos de Deus. Correu, se prostrou, trouxe eles para onde? Para dentro de casa. Aí eles estão falando, não, nós estamos passando, não, venha, não deixe de passar sem entrar na minha casa. A Bíblia está falando isso, no livro de Gênesis. E aí vai dizer a Bíblia que enquanto ele estava conversando com os anjos, ele levou para dentro, correu para dentro de casa e falou com a mulher, prepara aí um pão aí rapidinho, vamos fazer um negócio para dar para os moços de comer. Enquanto ele estava se relacionando, preste atenção, olha como o livro de Salmos, e esse versículo 14 que a nossa irmã leu aqui, como ele tem todo o sentido a respeito de segredo. Preste bem atenção. A palavra do Senhor vai dizer que enquanto Abrão estava conversando com os anjos, o céu falou com os anjos falou com ele, e a Bíblia vai enfatizar que Deus fala da seguinte forma: acaso vou eu ocultar de Abrão os mistérios que eu tenho que fazer em Sodoma e Gomorra? Acaso vou eu ocultar o que eu hei de fazer, sendo ele meu amigo? Olha isso. Agora ele começa a falar, olha, fique quieto aqui que nós temos um assunto para tratar lá em Sodoma e Gomorra. E quando nós chegarmos lá,
A oração tem chegado ao céu e o Senhor nos enviou para que nós possamos saber se o que eles oram é verdade ou não. Escute isso. Se o que eles estão orando, preste atenção, Deus ouve a oração de justo e de injusto. Ele ouve, porque Ele é perfeito, Ele é pleno. Ele não criou ninguém para destruição. Ele não criou, aleluia, ninguém para ir para o inferno. Não, Ele criou o inferno, mas Ele não criou o ser humano para ir para o inferno. Ele criou o ser humano segundo a sua imagem e semelhança para a sua adoração. Porém, existem os contrastes do percurso. E escute aqui, eles começaram a dizer, nós vamos até lá. Enquanto eles vão, a Bíblia vai dizer que Abrão ficou diante de Deus e continuou falando com Deus. E a Bíblia vai dizer que enquanto Deus estava contando para ele o que ia fazer, ele começou a falar, Senhor, e se naquela terra tiver 50 justos, o Senhor destrói toda a terra por causa de 50? O Senhor fala, não, Abraão, eu não destruirei por causa dos 50. E aí ele vai dizer, me desculpe a minha ousadia, e vai diminuindo, e vai diminuindo, e vai diminuindo, como se ele soubesse que lá não tinha justos. Poucos eram, talvez ele tinha consciência de que poucos eram justos, mas ainda ele continuou orando e falando, Senhor, e se não tiver 40? Se não tiver 50, só 40? E se não tiver 40, só 30? E se não tiver 30, tiver só 20? E se não tiver 20, tiver só 10? E se tiver só 5? Aí a Bíblia vai dizer que Abraão falou o seguinte, Senhor, me perdoe, mas vou perguntar pela última vez. E se tiver só 5, o Senhor destruiria a terra? O Senhor vai dizer, não, Abraão, se tiver 5 justos, eu não destruirei. Porque ele estava querendo dizer, não é que ele não ia destruir, obrigado. Não é que ele não ia destruir. Ele não ia deixar o justo pagar pelo pecado do injusto. Porque a terra ia ser destruída por causa do pecado que corroía aquele lugar. Homem por homem, mulher por mulher, e tudo quanto mais que a Bíblia não revela, não revelou outras coisas. Mas tem passagens, história, é estudo para outra, é um estudo para uma outra ocasião, mas muitas coisas vieram daquela situação em que existe até os dias de hoje. É estudo para mais de horas para a gente poder destrinchar esse assunto aqui. Porém, o segredo foi revelado. Existem segredos que temos entre nós e Deus. Existem coisas que estão entre nós e Deus e que quando o Senhor tem que tratar, se necessário for, Ele revela. Para que, aleluia, a vida, ou o caráter, ou a conduta de um homem, de uma família possa ser transformada. E para quê? A fim de que haja salvação naquela casa. A fim de que haja salvação para essa família. A fim de que haja salvação para esse homem e para essa mulher também. E aí, vai acontecendo que no decorrer do ministério de uma pessoa, ou de uma caminhada ministerial, de um relacionamento, essa pessoa acaba perdendo a sensibilidade e vai perdendo, consequentemente, o relacionamento, ou aquilo que mais traz, aleluia, o prazer de estar na presença do Senhor, ou de entrar e sair da casa do Senhor. E automaticamente, quando se perde algumas dracmas como essa, coisas de valores como essa, aí a gente começa a ver sintomas, pastor. E quais são os sintomas? É a fraqueza espiritual, é a falta de vontade de orar, é a falta de vontade de ler a Bíblia, é a falta de vontade de participar de um ciclo de oração, é a falta de vontade de servir na igreja, é a falta de vontade de se relacionar com os membros, é a falta de vontade de aceitar o chamado. Isso tudo é consequência de uma dracma que está perdendo. Essas são dracmas que estão sendo perdidas durante a caminhada, o ministério, aquele caminho que você começa a trilhar quando você aceita Jesus. A falta de desejo de entrar na casa do Senhor. Quer saber? Não precisa me responder. Existem ocasiões que a gente mesmo cansado, nós mesmo cansados, a gente olha e fala assim, poxa vida, é domingo, 8 horas da manhã, trabalhei ontem, até tarde, trabalhei a semana toda corrida, pauleira, com todo o respeito da palavra, foi um serviço cansativo, estressante, mas eu tenho que ir para, agora é de manhã,
É domingo de manhã. Eu tenho que ir para o culto domingo de manhã mesmo. Amanhã eu vou nem botar o celular para despertar, porque eu não quero. O pastor falou que prega o que vive. Eu vou falar uma coisa que eu vivo. Isso não é só você que passa, não. Isso não é só você que passa. Ou você acha que quem está no altar também não tem limitação? Ou você acha que um pastor, uma missionária, um ministro do Senhor também não tem essas limitações? Temos. Somos todos seres humanos. Nós estamos limitados. Apóstolo Paulo diz que nós estamos sujeitos a todas as paixões deste mundo. A questão é, o que nós vamos fazer quando a fraqueza bater na porta? Eu fico em casa e durmo até meio-dia? Ou eu vou servir ao Senhor como eu prometi que serviria? Eu vou ficar em casa até tarde? Ou eu vou esmurrar a minha carne para fazer o que o Senhor confiou em mim que eu poderia fazer? Até porque Ele fez a parte dele. Agora nós precisamos fazer a nossa. E qual é a parte dele? Ele sofreu e levou sobre si todas as nossas dores. Pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Com direito a quê? Com direito à salvação. Só que essa salvação tem um preço. Continua a ser pago. E se você me perguntar, eu vou responder o que é. Me pergunte, o que é pregador? O que é pregador? O primeiro nome que resume isso é renúncia. O primeiro, renúncia. Renunciar o quê? A vontade da minha carne. É duro. Mas não é impossível. Eu não quero ir para a igreja. Nós sabemos. Porque depois de uma semana de cansaço, uma pessoa também quer descansar. Ou você acha que um pastor também, um ministro, não tem vontade de tirar férias, irmão? Você acha que um pastor também não tem vontade de descansar, irmão? A esposa de um pastor não sofre a mesma coisa que um líder também sofre? Sofre. Talvez o pastor, o líder, poupa de muitas coisas, mas que ela sente reflexo, sente reflexo. Por quê? Por causa do peso do chamado. E quando essas coisas acontecem, aí é o momento que o líder pensa, ou o ministro pensa, poxa, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir mão de tudo. Não me reconhece. Não consegue valorizar o esforço. Meu Deus. Não consegue perceber o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. O pastor hoje mora a 30 minutos de carro daqui. Eu sei o tempo. Eu venho direto visitar. Eu sei, 30 com trânsito bom, 30 minutos, 25, 30 minutos com trânsito bom. Ele sai de lá para cá. Não seria melhor falar assim, ou alguém, pastor Marcelo, meu pai, né? Ô pai, pastor Marcelo, eu estou cansado a beça hoje. Hoje eu acompanhei hoje, como a gente é amigo, a gente é próximo, a minha loja é do lado da loja da empresa dele, presenciei algumas coisas, e que se fosse avaliar, eu poderia usar isso como desculpa. Poderia usar como desculpa dizer, pastor Marcelo, dirige o culto hoje, minha cabeça não está boa não. Minha cabeça não está boa, porque poderia ser abrir para o senhor saber o motivo, mas aí a igreja não vai saber, poderia ter dado uma desculpa. Mas não, é renúncia, é pagar um preço. Ele sabe que a salvação não foi só para ele, não foi só para quem está aqui. Existe um motivo maior, uma força maior, que nós precisamos nos envolver, para que nós possamos ter essa ousadia, de independente da chuva, pode estar chovendo, a gente vai para a igreja adorar o Senhor. Pode não estar bem, posso estar passando mal, mesmo assim eu vou adorar o Senhor. Briguei com a minha esposa, briguei com o meu esposo. O Satanás hoje perturbou minha casa. Vem para a igreja assim mesmo, irmão. Porque ele está fazendo o papel dele, é tentar te desanimar e te fazer perder o resto de dracma que ainda resta. Esse é o papel dele, te fazer desanimar e largar as dracmas de lado. Quer saber? Perdi uma já. Já não fui no culto passado, preste atenção. Perdi uma dracma. Já não fui no culto passado. Esse culto agora não vai fazer nem diferença. Já quebrei a campanha, nem sei se está tendo campanha. Já quebrei um elo. Não vale mais a pena eu continuar. Encontro de Satanás, irmão. Que estratégia do diabo, tentando te fazer desistir. Eu não tenho força para caminhar.
Vai a si mesmo, nem que seja arrastando irmão, vem, porque aqui alguém vai pegar você e te colocar de pé, porque foi assim com a gente um dia. Tudo isso são dracmas que vão caindo no meio do caminho. Tudo isso são coisas valiosas que vão caindo no caminho. O primeiro amor, uma dracma. A vontade de continuar o ministério, outra dracma. A comunhão com o meu irmão, essa irmã é só o sangue de Jesus. É uma dracma, mais uma dracma caindo. Irmão, ninguém aqui é perfeito. A nossa roupa não fala nada a nosso respeito. A nossa roupa não fala nada a nosso respeito. O que fala a nosso respeito é o nosso testemunho, é a nossa conduta, é o nosso relacionamento com o Senhor, acima de tudo, e com nossos irmãos. Ah, mas o irmão me feriu. Teve coragem de pedir perdão? Então perdoa. Ah, Senhor, por que eu devo perdoar? Porque você também não é perfeito. Quem aqui nunca, de uma certa forma, desagradou alguém? Levante a mão. Quem aqui nunca, de uma certa forma, até indiretamente, nunca entristeceu alguém? Levante a mão. É para quem está aqui, é para quem está em casa. É para quem está aqui, para quem está em casa e quem vai assistir daqui. Sabe-se lá quando o Espírito Santo vai soprar, quanto tempo vai durar essa mensagem. A perfeição cabe ao Senhor. E é Ele quem vai nos dando. Deu para entender até aqui? Amém. Agora nós vamos falar em como manter essa dracma. Como manter essa dracma? Nós vamos manter essa dracma buscando a face do Senhor. Aleluia. Houve aqui um momento em que o Senhor disse que, aqui no verso 9, e quando ele encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Essa é a versão que ela vai dizer, essa é a palavra que ela vai dizer. Ela está dizendo que quando eu sofri, quando eu precisei de ajuda, preste bem atenção, olha aqui. O nome disso, eu quero dar um nome para essa atitude. É gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. E a Bíblia nos ensina a dar honra para quem tem honra. E como nós vamos dar honra para quem tem honra? Quer saber quem é que tem honra, quem não tem honra? Senhor, me traga a memória, Jesus. Melhor dizendo, eu quero usar um verso para entrar nessa frase aqui. Lamentações de Jeremias, voltei para mim, por favor. Versículo 3, verso 21. Lamentações, verso 3, capítulo 3, verso 21. Verso 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar, do que pode nos dar esperança. O que é que pode te dar esperança? Esperança, sabe o que é, irmão? Que pode te ajudar a enraizar na presença do Senhor. Primeiro, as promessas que Ele te fez. E se você quiser me perguntar, eu vou te responder. Pode perguntar, igreja. Não precisa ter vergonha, não. Eu quero, sabe, ter um relacionamento com você para a mensagem não ficar enfadonha. Me pergunte o que é, pregador? O que é, pregador? Mesmo desanimado assim, eu vou responder. É porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Aleluia. Então as promessas é a primeira coisa que você deve guardar. E aí você traga à sua memória o que é que Deus te prometeu. O que foi que Deus te prometeu? E agora que você já sabe, trouxe a sua memória, eu quero te ajudar a lembrar de algumas coisas. Lembra de quando as coisas não iam bem na sua casa? Não iam bem, mas não iam bem mesmo. E mesmo assim, sempre tinha alguém que o Senhor levantava para poder te ajudar em oração. Lembra que também quando você, mesmo não tendo alguém em oração, a palavra do Senhor gritava no seu coração: eu vou te tirar dessa situação. Lembra de quando as coisas não iam bem e mesmo assim Deus criava um cenário e fazia o cenário mudar de um ruim para um positivo, de um negativo para um positivo? Lembra de quando a despensa estava vazia e o Senhor Ele levantava alguma situação para te socorrer no dia mal? Lembra da enfermidade que assolava você, talvez sem recurso financeiro, sem algum recurso de algum modo, e Deus levantava alguém para te levar para o hospital? E não só isso, mas também Deus era fiel e é fiel para poder entrar com recurso no medicamento. Aleluia.
São coisas que você deve trazer à memória. Você não pode se esquecer disso. Você não pode. Ah, mas isso aí não é maravilha. Para mim é. Se não é para você, eu respeito, irmão. Mas a minha fé não pode ser contestada por alguém que não conhece o mover de um Deus que trabalha em grandeza, mas não entende um Deus que trabalha em pequenas coisas. Eu não consigo entender. Se você não concorda, amém. Eu te respeito. Mas não tenta contrariar minha fé com isso, não, irmão. Porque eu já dormi num barraco de madeira, sem nenhum centavo, precisando de alguma coisa para comer, com 4 meses em casa, e amanheci com R$1.000 na minha conta, de alguém que estava me devendo e me enrolava há muito tempo. No outro dia, alguém me ligou e falou: Varão, tá aí os R$1.000 aí que eu estava te devendo. E aí pagou meus R$1.000. Eu comprei o que eu precisava, comprei o curso das crianças, paguei as contas. Isso é maravilha, sim. São coisas bobas. Tem pessoas aqui que não me deixam mentir. O meu sobrinho, né? O meu sobrinho e a minha nora, que viram e veem o que o Senhor tem feito na minha casa. Então são coisas que nós precisamos trazer sempre à memória. Eu não quero ir para a igreja. Eu estou cansado de ir para a igreja. Porque Deus não muda a minha história. Deus não muda o meu cenário. Mas traga à memória a promessa. Traga à memória a promessa, irmão. Traga à memória aquilo que Deus te prometeu. Porque Ele é fiel. Aí você é jargão de pregador. É porque você ainda não conhece o meu Deus. Você ainda não conhece o Deus dessa igreja. Porque se você conhecer, você vai entender. Está difícil ir, mas eu vou. Porque o Deus da minha igreja, o Deus que eu sei como é pastor, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para ajudar com a igreja a cuidar dos necessitados na rua, mas Ele é fiel para cuidar da necessidade dos domésticos da fé também, irmão. Ele é fiel, preste bem atenção, eu vou repetir para a igreja. Ele é fiel para cuidar, para usar a igreja, para cuidar da necessidade, dos necessitados na rua, mas Ele é fiel também para cuidar dos domésticos da fé na casa. Deus é fiel, irmão. Guarde isso no seu coração. Guarde isso na sua memória. Guarde isso como se fosse a coisa mais importante para você. Eu sei que sua casa, o seu sonho é importante. Eu sei que o seu casamento é importante. Eu sei que os seus filhos são importantes. Eu sei que aquilo que Deus confiou na sua mão é importante. Mas não deixe que nada disso seja mais importante do que a promessa que Deus te fez. E a promessa, ela se resume em uma só. E sabe o que é? Vinde a mim, todos vós, todos vocês que estáis cansados e oprimidos, ou seja, sobrecarregados. Vinde a mim, isso é um convite. É um convite acompanhado de promessa. Sabe onde está essa promessa? Sabe, obrigado pelo apoio, mas não é sobre isso que eu vou falar. Está em uma das passagens que Jesus vai dizer, se não me engano, João 14, volta aí para mim, por favor. João capítulo 14, já estou caminhando para o final. Preste bem atenção nisso aqui, olha, é isso mesmo, graças a Deus. Desconsidere salvo engano, estamos certos em nome de Jesus. Não se perturbe, pode ler comigo, igreja. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for lhes preparar lugar, voltarei e lhes levarei para que vocês estejam onde eu espero. Vamos ler esse último aí, vamos começar. Volta, por favor. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. De quem você acha que Jesus estava falando? De quem vocês acham que Jesus estava falando? Só dos discípulos? Só dos discípulos? Se Ele é o alfa e o ômega, é o começo e o fim, de quem vocês acham que Jesus estava falando? Para quem que Ele foi preparar o lugar? Foi só para os discípulos ou foi para todos nós? Então você também tem direito a essa promessa.
Então você também tem direito, você tem um espacinho lá no céu, preparado, reservado para você. Aleluia. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Então toda vez que você, eu quero enfatizar isso daqui, toda vez que você estiver de frente com uma situação que ela está dizendo para você, você não é capaz, você não vai conseguir, você não é digno nem sequer de entrar por essas portas, você não é digno de ser diaconisa, você não é digno de ser missionário ou missionária, você não é digno de subir no altar, você não é digno de participar da Santa Ceia. Lembre dessa palavra, lembre-se dessa promessa, porque Ele prometeu isso, foi para justos e para injustos, e a nossa condição hoje não determina o nosso amanhã com Ele. A nossa condição hoje, a sua condição hoje, não determina. Ah, meu irmão, eu estou cansado de ir para a igreja. Venha assim mesmo, que o seu cansaço não limita a mão de Deus de se mover a seu favor. Ah, eu estou cansado do ministério. Venha assim mesmo, se relaciona, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza e a mão de Deus não está limitada à sua condição espiritual. Preste bem atenção. Eu não consigo forças para entrar para a igreja. Eu até quero, mas as coisas do mundo me atraem, não tem problema. Continue vindo, continue andando, passe por essas portas, porque é aqui dentro que Deus vai te tratar. É aqui dentro que Deus vai mudar esse cenário. É aqui dentro que o Senhor arrepiei. É aqui dentro que Deus vai mudar esse cativeiro. Eu quero compartilhar um conhecimento com vocês aqui. Eu faço trabalho missionário dentro de presídios penitenciários. Frequentemente eu vou em um grupo lá no presídio de Xericinó e nós temos muitas oportunidades. Eu já presenciei rebeliões, e dentro dessa situação eu já ouvi presos falando assim, detentos internos falando assim: vamos estourar a cadeia. Vamos pular para fora. Aí um certo dia o Senhor ele falou ao meu coração. Essa é sobre cenário. Aí o Senhor falou ao meu coração. Eu perguntei para Deus, eu meditando, falando com Deus, eu perguntei: Senhor, por que nós crentes, nós falamos que o Senhor vai mudar cenário, se dentro do presídio eles quebram a cadeia, quebra a cela, arranca a porta, quebra tudo, pula para fora, mas continua preso? Olha só. Preste bem atenção, irmão. Leva isso para o espiritual em nome de Jesus. Senhor, abra os ouvidos espirituais da tua igreja, para que onde chegar, Senhor, essa palavra, que eles possam ouvir com a alma e não com a carne, em nome de Jesus. Preste atenção. Existem pessoas presas dentro da igreja, e aí as pessoas não conseguem perceber que são prisões espirituais. São prisões que os nossos olhos carnais não conseguem identificar. Mas no mundo espiritual estão presas em algumas coisas. E aí, por que eu disse, vem para dentro que Deus pode mudar esse cenário, mesmo você estando do jeito que está, do jeito que o inimigo mostra para você frequentemente. Com Deus é assim, irmão. O detento, ele pode até, o detento pode, vou falar fora do microfone. O detento pode até incitar uma rebelião. Ele quebra as grades, ele quebra tudo aquilo que o prende dentro da sala e vai para fora. Só que quando ele chega do lado de fora, ele ainda continua preso. Preste bem atenção. Ele, quando quebra tudo, sai para fora, quando ele olha, ele pensa que está livre, mas não está. Continua preso. Com Deus não é assim. O Senhor falou isso comigo. O cenário, o cativeiro que Deus muda é diferente. Quer ver? Quer ver como Deus muda de forma precisa? Houve um tempo que Jeremias pregou para o povo. Houve um tempo que Ezequiel pregou para o povo. Houve um tempo que Deus pregava, usava os profetas para pregar para o povo do sul e o povo do norte. Mas o povo não se consertou. E aí Deus falava: eu vou deixar, aleluia, vocês sofrerem, aleluia, o castigo, aleluia, e corrigirei vocês com vara de ferro. Preste bem atenção, com vara de ferro. E aí eles pensavam, quando os profetas pregavam, eles falavam: nós somos filhos de Abraão, acaso nós vamos ser presos? Nós vamos ser limitados e sujeitar à escravidão? Não, nós somos aquilo que é de mais precioso para Deus.
Eles pensavam. Só que eles pensavam com a mente religiosa. O Senhor, Ele não está preocupado com o seu nível de religiosidade. O Senhor não está preocupado com o nosso nível de religiosidade. Ah, mas peraí, você está dizendo que eu não tenho que aprender? Não. Por isso eu orei para que você entenda com a alma, com o Espírito. Preste bem atenção. O Senhor e Satanás, isso para eles tanto faz, tanto fez. Religião não muda caráter de ninguém. Religião não muda a postura de ninguém. Religião não faz o mentiroso falar a verdade. Religião não faz o traficante parar de traficar. Religião não faz, até porque agora existe aí uma certa não sei o que de Israel. E está todo mundo de bico na mão, está todo mundo de pistola na mão, está todo mundo fazendo isso e aquilo e falam que são evangélicos. E ainda tem o nome de Israel ainda no meio. Fala baixo assim. Ainda tem o nome de Israel no meio. Então, religião não muda conduta, caráter nem postura de ninguém. O que muda é intimidade com o Espírito Santo. O que muda é obediência à sua liderança. Porque preste atenção, quem obedece ao seu pastor, aí imagine quem obedece o pastor que vê, imagine o Deus que está no céu que não vê. Se você consegue honrar alguém que você vê, irmão, então você vai conseguir honrar alguém que você não vê também. Então, a respeito do cenário cativeiro, com o Senhor não é assim. Permitiu ir para a Babilônia, aprendeu com o castigo. E quando aprenderam com o castigo, aí nasceu um salmo que dizia assim, enquanto eu estava na beira do rio Querite, enquanto eu estava ali, eu estava pensando, estou falando com as minhas palavras, estava pensando com saudade de Jerusalém. E alguém dizia assim, cante para nós um cântico agora, se é que pode. Cante para nós alguma coisa agora, se é que você pode. Pegue as suas armas, pegue tudo que tem, ou seja, pegue o seu dom, pega tudo que Deus te prometeu, faz alguma coisa para nós agora, se é que pode. Mas o cenário ainda é o mesmo, até que eles resolvem cantar. E aí ele vai dizer, Senhor, se eu não cantar a Ti, que a minha língua pregue no céu da boca. Senhor, se eu não tocar, que os meus dedos se atrofiem. Sabe o que ele está querendo dizer, Senhor? Se não for para ser fiel a Ti, a minha vida não vale nada. Senhor, se não for para Te adorar com sinceridade, um mudo tem mais voz do que eu. Preste bem atenção. Tem noção do que é um mudo ter mais voz do que alguém que fala? Na lógica humana isso é impossível. Mas Deus, Ele não vê como humanos vê. Pode um surdo e um mudo entrar aqui e fazer mais bagunça no inferno do que eu e você que entramos aqui de qualquer jeito. Sabia disso? Então guarde isso no seu coração. Deus não muda o cenário como o homem muda. Deus muda o cativeiro de verdade. Deus tira do pecado. Deus arranca da prostituição. Deus arranca da boca de tráfico, da boca de fumo. Deus arranca de dentro do presídio. Deus faz um homem que estava com o CPF, aleluia, pendente por dezenas ou anos e anos aí, devendo à justiça algum crime que cometeu. Deus muda o cenário e dá para ele o direito de poder votar, dá para ele o direito de entrar e sair, dá para ele o direito de ir e vir com liberdade de expressão. Dá uma voz para ele, dá sandália nova, bota anel no seu dedo, dá uma veste nova, dá um nome de verdade, dá casamento, dá família, restaura lá, restaura nome, restaura confiança, restaura intimidade. Deus faz tudo novo. Deus faz tudo novo. E quando Ele faz tudo isso, pensa que está bom, não. Porque o que Ele faz é recalcado, transbordante, sacudido, sem medida. Tem noção do que é isso? Você não tem noção do que é isso. Se soubesse, teria dado glória a Deus. Irmãos, eu vou encerrando a minha oportunidade por aqui. Mas guarde no seu coração. Traga à memória. Se você não consegue ver nada, pede Deus para abrir sua visão. Peça ao Senhor para abrir sua visão. Anda com quem tem fé. Anda com quem te leva para perto de Jesus. Anda perto de quem tem, aleluia, quem tem coisa do céu para te apresentar. Não fique perto de quem vai te levar só para maus caminhos, não. Não fique perto de quem vai desconfigurar aquilo que Deus te prometeu. Não fique perto de gente mentirosa. E o que é gente mentirosa?
aquele que está acostumado com o mundo lá fora. Se for para ir, vai para pregar uma palavra de vida, que volte. Ah, eu vou lá de novo. Vai, faz o que Deus te manda e volte. Ah, eu tenho que ir lá de novo. Então vai para ser útil, vai para ser um canal, não dreno, irmão. Vai para ser um canal, não dreno. Quem sabe aqui o que é dreno? Alguém que não sabe o que é dreno, pode levantar a mão. Não sabe o que é dreno? Vou te falar o que é o dreno. E aqui eu encerro. Dreno, eu vou fazer de uma forma bem específica para você. Aqui nós temos um líquido dentro de um recipiente. Embora, deixa eu pegar o azeite que é melhor, muito mais profético. Aqui nós temos um frasco com recipiente, preste bem atenção. Esse daqui sou eu e é você, ó. Esse daqui somos nós. E aí vem alguém enviado de Satanás, ele vem como se fosse com um canudo, um canudinho mesmo, aquele canudo de tomar um suco, um refrigerante, irmão. E aí ele fica aqui dentro, aqui, ó. Sabe para quê? Aqui vem perturbando, ele vem uma vez e te perturba. Aí você rejeita. Vem outra vez e te perturba, você rejeita. Isso aqui também serve para homem que gosta de mulher casada. Isso aqui serve para homem que gosta também, ou para mulher que gosta de perturbar casamento. Isso serve para muito tipo de pessoas que vem nesse frasco aqui e começa a perturbar. Ele vem, joga uma setinha, vem, joga outra setinha. Ele vai te drenando, ele vai te sugando as suas forças, ele vai sugando tudo que você tem. E aí quando ele vê que você cedeu, quando ele vê que a gente cedeu, que nós cedemos, o que ele faz? Ele enfia um canudo agora e arranca o resto. Ele enfia o canudinho agora e arranca o resto. Você já viu um rio que era imundo, e aí eles vão lá para fazer uma limpeza? A primeira coisa que eles fazem, enfia uma máquina e rasga tudo, limpa tudo, tira toda a impureza. E depois o que é que ele faz? Enfia uma mangueira e drena tudo aquilo que não presta. Para que as águas que passarem por aqui agora sejam águas mais puras, águas mais limpas, águas que daria até para fazer um tratamento depois, se a SEDAI quisesse. Isso aí é o que acontece. O dreno é tudo aquilo que suga. Não queira ser um dreno, não queira sugar alguém, não queira tirar tudo aquilo que o mundo tem. Nós precisamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E o que nós precisamos ser é canal de bênção. É liberar o que o céu colocou sobre a nossa vida. É liberar para nosso irmão. É vida, é paz. Sabe, uma palavra profética. O nosso irmão não veio no culto. Lembra dele, irmão. Ora por ele. O irmão está fraco na fé, não mete a lenha, não, irmão. Ora por ele. Traga ele com um laço de amor. Foi assim que nós viemos. E Deus faz a grande obra. Ele é quem completa, irmão. Só traga para dentro, quem completa é Ele. Quem convence é o Espírito Santo. O nosso papel é ser o canal. Já viu para que o pastor usa isso aqui? Os ministros usam isso aqui? Você sabe para quê? Qual é a finalidade última desse azeite aqui? Não? É para abençoar a sua vida, irmão. É para profetizar sobre a sua vida, irmão. É para poder orar com fé e libertar da enfermidade. É para poder libertar dos vícios. Aí tem alguém que tem tanto fé que fala, pastor, me dá um pouquinho daquele azeite, que eu vou chegar lá em casa, eu vou pregar a mão nas paredes e tudo. Aquele mal vai sair hoje. É isso. Você se torna um canal. Aleluia. É assim, irmão. Nós precisamos ser esse canal. Coisa linda, Deus. Deu para entender hoje, irmão? Como ser uma bênção. Como ser uma dracma valiosa. Como recuperar essa dracma valiosa. E como cuidar para não perder essa dracma. Nós hoje já sabemos o caminho. Deu para entender até aqui? Quem entendeu, diga amém. Então, a partir de hoje, falo isso de altar. Se eu ou você voltarmos a fazer as mesmas coisas, irmão, toma muito cuidado. Porque assim como o Cristo está por vir, já está à porta, eu acredito também no Senhor, que Ele também abre mão de um pecador. E que pecador é esse? O pecador que ele já não consegue mais servir a Deus. Existe esse tipo de pessoa. E por isso o inferno, infelizmente, vai se encher de homens assim. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Mas, por causa dessa atitude, muitos vão perecer. Não queira ser o único, como eu também não quero. O fato de nós estarmos aqui hoje
não significa que nós já estamos salvos. Nós precisamos caminhar cuidando, carregando as nossas dracmas. Caiu uma, vamos pegar. Não deixa para trás, não, que lá na frente vai fazer falta. Amém, irmão? Eu agradeço minha rica oportunidade.